Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre pedras naturais como material de construção. Nesse caso, temos as principais características das rochas como materiais de construção, né? E a escolha de um material natural como material de construção depende de diversos fatores. Dentre eles, a gente pode destacar os critérios técnicos e econômicos. Os critérios econômicos, eles referem ao custo do material e à sua disponibilidade no local ou próximo ao local de utilização. Né? Então, os critérios aí técnicos, a gente refere aí que as características do material, ele possui e atende às finalidades da aplicação pretendida para definir se uma rocha ela é ou não adequada para um determinado uso, precisamos analisar suas propriedades. E para isso é necessário conhecer as propriedades de pedras naturais como influências, né? E como influenciam a característica do material, além da composição mineralógica, textura, estruturas vistas anteriormente, né? Então, como a gente vê, a resistência mecânica ela é muito interessante como propriedade, né? Com propriedade dessas pedras. Então, a resistência mecânica ela é definida como resistência que a pedra oferece a ser submetida aos diferentes tipos de esforços mecânicos, como compressão, tração, flexão, cisalhamento, além de resistência ao desgaste e ao choque, ou seja, tenacidade. De modo geral, aí as pedras naturais resistem melhor à compressão do que aos demais esforços. Já a durabilidade, ela é a capacidade que tem o material de manter suas propriedades e desempenhar a função no decorrer do tempo, dependendo de várias características, entre elas a porosidade, a compacidade e a permeabilidade. A compacidade é o volume de sólidos na umidade. E aí, na unidade de volume, na realidade, né? Então, ó, lembrando, a capacidade é o volume de sólidos na unidade de volume da rocha natural. E pode ser submetida pela relação entre massa específica aparente e a massa específica absoluta. A massa específica aparente é a relação entre a massa de um material e seu volume aparente, ou seja, o volume real do material somado ao volume de vazios incorporados ao material. E a massa específica absoluta é a relação entre a massa e o volume real do material. E a porosidade é a relação entre o volume de vazios e o volume total da pedra. E a permeabilidade é a medida indireta da ligação entre esses vazios, que permite a entrada de gases e líquidos na massa da rocha, né? E, portanto, aí, quanto mais permeável é a rocha, mais suscetível está a ação dos agentes agressivos. E em regiões de baixa temperatura, a água absorvida pela pedra pode congelar. E o aumento do volume consequente aí da transformação de água em gelo pode ser prejudicial à durabilidade da pedra. E, por outro lado, uma porosidade adequada, ela melhora a aderência da pedra à argamassa de assentamento. A durabilidade também está relacionada à alterabilidade da pedra, ou seja, a modificação de suas características e as propriedades por agentes agressivos, que podem prejudicar o desempenho do material. Já a trabalhabilidade é a facilidade que temos aí de moldar a pedra de acordo com o seu uso. Depende de fatores como dureza e homogeneidade da pedra, né, da rocha aí. Então, a dureza é a resistência ao risco, ao corte, no caso, a trabalhabilidade das rochas indicará um corte mais adequado. E aí a gente tem essa forma aí das rochas, né? Por exemplo, como o diamante, que é uma rocha mais dura, né? Então, ela tem uma trabalhabilidade aí mais difícil de ser trabalhada, né? Porque ela é mais dura. E aí a gente tem que essas peças mais brandas, elas podem ser cortadas com serras de dentes, enquanto as peças mais duras, como por exemplo, que eu acabei de falar agora, é mais difícil, né, o diamante, ela vai demandar o corte, né, então, outra questão é a estética, que depende da textura, da estrutura, a coloração da pedra, as características que estão relacionadas aos minerais que compõem a mesma. Então, o exemplo que a gente tem
das rochas utilizadas aí como material de construção, as principais rochas, temos os granitos, né? Os granitos é uma rocha ígnea que, devido ao seu processo de formação, ela é classificada como uma rocha plutônica. É composto principalmente de quartzo, feldspalto, minerais de ferro, magnesianos, e as tonalidades da cor ela varia de cinza a rosa avermelhada. Como principal característica da rocha, a gente pode destacar a homogeneidade, a isotropia, que são as mesmas propriedades, independe das direções dos minerais, alta resistência à compressão e a baixa porosidade. Então, na construção civil, na confecção das fundações em forma de bloco, de muros, calçamentos, como de agregados para o concreto de rocha ornamental em pisos e mesas em detalhes diversos, né? A fixação do granito como rocha ornamental é feita com o uso de argamassas próprias para o tipo de rocha. Os basaltos também são muito interessantes, né? E são classificados como rocha ígnea, vulcânica. Então, dentre essas rochas, elas ocorrem de forma de derrame que pode ser considerado dos mais abundantes. E as cores, elas variam de cinza escura a preta, e com tonalidades avermelhadas e amarronzadas, devido aos óxidos e hidróxidos de ferro gerados aí pela grande alteração intempérica, né? É constituído principalmente de feldspalto, e uma das características marcantes é a elevada resistência e a maior dureza entre as pedras mais utilizadas. Então, na construção civil, ele é muito utilizado como a pedra britada, com agregados asfálticos, para concretos e laços de ferrovias, assim como o granito, possui larga aplicação, né, como pedra para o calçamento e outras formas de pavimentação. O basalto também é utilizado. E quando polida, ela pode se tornar uma rocha ornamental, principalmente utilizada em pisos, né? Os dioritos, temos também, né, que é uma rocha ígnea com características físico-mecânicas e usos semelhantes aos granitos, e são chamados de granitos pretos, e diferem-se dos granitos na composição mineralógica, mas são utilizados como a mesma finalidade, né, tendo larga aplicação como rocha ornamental em arte mortuária. Os arenitos, eles são uma rocha sedimentar construída ou constituída, na realidade, principalmente por grãos de sílica ou quartzo. São utilizados principalmente em revestimentos de pisos, paredes, são muito empregados na confecção de mosaicos. E, dependendo da composição, podem apresentar razoável resistência ao risco. Já os calcários e os dolomitos, eles são rochas sedimentares, carbonáticas, com a composição de 50% aí, né, de materiais carbonáticos, como a calcita e a dolomita. E a principal aplicação na construção civil é como matéria-prima para a indústria cimenteira, de cal, vidreira siderúrgica, né, e como corretor de solos. E alguns dolomitos, na realidade, eles podem ser utilizados como brita e como agregado para concreto, né, por serem mais duros que os calcários. As ardósias, ela é uma rocha metamórfica originada a partir do metamorfismo do siltito, que é uma rocha sedimentar. Então, como característica, cabem destacar a boa resistência mecânica e as propriedades do material isolante térmico. Então, como material de construção, ele é utilizado como rocha ornamental em coberturas de casas, pisos, tampos, bancadas. Já os quartzitos, eles são rochas metamórficas que resultam do metamorfismo dos arenitos, então são rochas mais duras, com alta resistência à britagem e ao corte. E aí são resistentes às alterações intempéricas, hidrotermais, formadas por quartzos recristalizados, e apresentam-se nas cores brancas, vermelhas e com tons de amarelo. E como material de construção são utilizados em pisos e calçamentos. E a fixação do quartzito como rocha ornamental, ela é feita com o uso de argamassa próprios para o tipo de rocha. Os mármores, sabemos que é uma rocha metamórfica, que contém aí 50% dos minerais carbonáticos, como por exemplo calcita e dolomita, são formados a partir do metamorfismo e das rochas sedimentares, calcitas e dolomitas, e apresentam granulação aí
variando as cores brancas, né? E temos aí também na variação de rosa e cinza até esverdeada. Então, são utilizadas principalmente como rocha ornamental em ambientes interiores, podendo ser aplicados em pisos e paredes, lavatórios, lareiras, mesas, balcões, tantos ou outros detalhes. Os gnáceos, temos aí que é uma rocha metamórfica, composta principalmente de quartzo e feldspalto, deriva-se da rocha granítica e possui granulometria média a grossa. Elas são rochas de elevada resistência e apropriadas para as maiorias dos propósitos de engenharia. Então, lembrando, né, fazendo uma síntese, o granito, ele é utilizado como principal aplicação em blocos de fundação, muros, calçamentos, agregados para concreto, piso, parede, tampos de pias, lavatórios, bancadas e mesas e acabamentos. Já o basalto, eles são utilizados para agregados asfálticos, agregados para concreto, laços de ferrovias, calçamentos, alvenarias, pisos e calçadas. O diorito, eles têm as mesmas aplicações do que o granito e a arte mortuária. Os arenitos, eles são utilizados aí para revestimento de pisos e paredes. Os calcários e os dolomitos são matéria-prima para a indústria cimenteira, de cal, a vidreira, siderúrgica, corretor de solos e agregados. A ardósia, eles são utilizados aí para telhas, pisos, tampos e bancadas. Os quartzitos são utilizados para revestimentos, pisos e calçamentos. Já os mármores são utilizados para revestimento de ambientes internos, pisos, paredes, lavatórios, lareiras, mesas, balcões, tampos e acabamentos. E os gnáceos como rocha ornamental, agregado e pavimentação. Gente, ficamos por aqui e até a próxima.